Olá, sou a Tenente Jane Ribeiro, do Sindacta 3, psicóloga, e vamos dar continuidade ao nosso treinamento do gerenciamento do risco à fadiga no ATC, primeiro ciclo de treinamento 2021. Vamos falar agora um pouco sobre causas e consequências da fadiga no ATC. O nosso objetivo aqui, nesse momento, é adquirir conhecimento acerca das causas e das consequências para que sejam capazes de identificar os riscos que a fadiga gera nas operações de tráfego aéreo. Vamos passar por um breve roteiro. Falar um pouco sobre os condicionantes da fadiga do ATC, consequências da fadiga no ATC-O, impacto nas operações de tráfego aéreo, promoção da manutenção do estado de alerta do ATC-O. Vamos começar agora com os condicionantes da fadiga. O que impõe uma condição, né? Condicionantes quer dizer o que impõe a condição. E o que é que a fadiga pode trazer? Períodos estendidos de vigília, perda de sono, ciclo circadiano, influência da carga de trabalho. Isso tudo faz com que a nossa alerta, ela diminua, ela altera, né, a nossa capacidade de manutenção da alerta. Então nós temos, né, ao longo dessa nossa instrução, vamos falar um pouco do conceito de cada um desses aspectos que identificamos agora. Considerando a perda de sono, o período estendido de vigília e o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o período de 24 horas em que o relógio biológico interno mantém as atividades e os processos biológicos do nosso corpo. Influência da carga de trabalho. Esses são os condicionantes. Fadiga afeta a capacidade do indivíduo em manter o seu estado de alerta. Quando isso acontece? Geralmente ficamos mais lentos, né? Paramos de perceber o que estamos fazendo. Geralmente a fadiga ela traz a diminuição da nossa atenção, da nossa alerta, como falamos no slide anterior. Alteração do estado de alerta, débito de sono. Esses são os efeitos da fadiga. Condicionantes da fadiga. Agora vamos para alguns conceitos. Perda de sono. A falta de sono de boa qualidade e distúrbio do sono também podem causar fadiga. Quando falamos de distúrbio do sono, falamos das perturbações que afetam a capacidade de adormecer. Período estendido de vigília. Resulta de esforço mental ou físico prolongado, período transcorrido desde o último sono até o evento a ser analisado. E outro fator que contribui para a suscetibilidade de fadiga. Diante disso, existe a disposição do organismo para adquirir doenças quando estamos suscetíveis. Condicionantes da fadiga. Como a gente já falou no outro slide, vamos falar um pouco mais sobre ciclo circadiano, que é aquele período que já falamos de 24 horas, né, do nosso relógio biológico. É o processo biológico do corpo, né, como metabolismo, sono e vigília. A influência da carga de trabalho. A carga de trabalho pode contribuir para o nível de fadiga de um indivíduo. O tipo de atividade e a carga de trabalho, física e mental, associada à tarefa desempenhada, podem impactar no desempenho ao longo do tempo. A carga de trabalho pode ser baixa carga de trabalho, onde a gente pode trazer as atividades monótonas ou repetitivas, que contribuem para o aumento da sonolência e degradação da manutenção do alerta. Alta carga de trabalho, atividades mais complexas ou com elevada carga de trabalho, aumentando a suscetibilidade à fadiga aguda. O que é que a gente pode pensar nisso? A vulnerabilidade, a sensibilidade e a fragilidade, né, que leva a uma fadiga aguda. Mais condicionantes da fadiga. Diante do exposto, podemos identificar alguns aspectos individuais, rotina de sono e vigília, hábitos de sonos irregulares, distúrbio do sono. São perturbações, como a gente já falou anteriormente, que afetam a capacidade, né, de adormecer, de dormir, de forma contínua. Uso de substâncias psicoativas.
uso insuficiente de oportunidades de repouso. No momento do intervalo, né, onde estamos no serviço, devemos aproveitar para repousar e não praticar outras atividades. Isso pode também atrapalhar um pouco. Se é o momento e você tem para descansar, para repousar, deve ser aproveitado o máximo aquele período. Atividades extra, de forma geral, trabalho em geral. Longo tempo de deslocamento para o trabalho e retorno à sua residência. Questões psicológicas, como os conflitos emocionais e familiares. Né? Hábitos alimentares inadequados, práticas irregulares de atividades físicas. Agora vamos trazer um pouquinho sobre os aspectos do meio ambiente. Local inadequado para repouso, em sua casa ou no trabalho, idade dos filhos, necessidades especiais, pessoas próximas, trabalhos em turno. Aspecto que contribui à vulnerabilidade para desencadear a fadiga. Um exemplo, o ATCO encontra-se na escala operacional e quando acontece o intervalo, não aproveita o repouso. Então isso pode afetar bastante e trazer sinais ou sintomas da fadiga. O que causa sonolência? Na realidade, o que é sonolência? Está intermediário entre o sono e a vigília. A ação de não dormir durante a noite. As pessoas que perdem períodos ou horas de sono de forma contínua não apenas ficam sonolentas, mas também precisam fazer um esforço adicional para evitar pegar no sono em momentos indesejáveis. Às vezes a gente não dorme a noite inteira e quando é à tarde as pessoas falam muito, vou tirar aquele soninho. Isso também pode que à noite atrapalhe o nosso sono. É fácil subestimar a magnitude do desejo de dormir após um longo período sem sono. Pesquisas em laboratório mostram que, após 2 dias sem dormir, os indivíduos adormecem imediatamente, ou seja, em menos de 2 minutos, em um ambiente propício ao sono. Passando 2 dias sem dormir 2 noites, o sono ele vai vir de forma que a gente não vai sentir e também não tem como controlar. Vamos acabar adormecendo. É mais provável que o ambiente propício ao sono seja encontrado em um escritório do que em um cockpit. O que é isso? Uma cabine de uma aeronave? Por que essa diferença? Será que você consegue dormir melhor numa cabine de aeronave do que no escritório? Por isso, muitas pessoas encarregadas de atividades de planejamento e de outras tarefas administrativas correm maior risco de adormecer no trabalho do que aquelas que são mais fisicamente ativas no trabalho. Os fatores que aumentam a propensão ao sono. Quais são eles? Temperatura mais quente, menor estímulo social, interação. Tem pessoas que interagem mais que outras no trabalho, isso é verdade. Mas esses estímulos sociais, eles às vezes podem. É um fator que vai aumentar o sono, mas também pode ser que não. Iluminação baixa, pouca atividade física, baixos níveis de ruído. Atividades passivas do tipo que envolve tarefas de monitoramento. No entanto, se houver uma pausa na atividade física, mesmo as pessoas com demandas ativas de trabalho podem adormecer rapidamente após as 24 horas de vigília. Quando a gente fala em vigília, a ação de não dormir durante a noite é um estado que ficamos sempre de alerta e de vigília. Condicionantes da fadiga. Vamos falar mais um pouco sobre esses condicionantes da fadiga. A escala de trabalho mais fatigante inclui as seguintes características: turnos noturnos, desincronização de ritmos biológicos, início de turno muito cedo pela manhã, períodos de trabalho divididos em 2, pressão de tempo versus tarefa, que traz o cansaço físico e mental. Então, nós estamos propícios a ter 2 tipos de cansaço, ou físico ou mental. Às vezes, algumas pessoas apresentam os 2 tipos de cansaço, de esgotamento. Período inadequados de descanso e alimentação durante o turno. E turnos consecutivos sem períodos adequados de recuperação. Quais as consequências da fadiga no desempenho? Quando falamos em desempenho, falamos um pouco sobre o nosso dia a dia no trabalho.
como está meu desempenho? Então, quais são essas consequências que a fadiga pode trazer, né, para o nosso desempenho no trabalho? A baixa no desempenho, ela pode trazer, enquanto consequência, prejuízo às habilidades. O que seria o prejuízo às habilidades? O que é que isso pode acarretar, trazer como consequência? O prejuízo às habilidades pode afetar a qualidade das habilidades para colocar em prática as ações. Então, toda vez que vamos fazer algo, vamos praticar uma ação, nós precisamos praticar com qualidade. Então, esse prejuízo às habilidades pode afetar a qualidade das habilidades para colocar em prática as nossas ações. No baixo desempenho, o que é que podemos perceber também? O aumento do tempo de reação. Como seria isso? Para reagir, eu tenho um certo tempo. Mas se eu tiver com fadiga, esse tempo de reação pode aumentar. Então eu posso demorar mais a ter reação. O que é que o aumento do tempo de reação pode trazer? Afeta a capacidade do indivíduo de responder aos estímulos, incluindo reações lentas nos estímulos normais, anormais ou emergenciais. Então, temos que prestar bem atenção se sentimos isso em algum momento, durante o dia ou à noite. Baixa no desempenho. Vamos ver mais o que é que pode trazer. A diminuição do raciocínio cognitivo. É quando a gente vai falar sobre a nossa cognição. Nossa atenção, nossa percepção, nossa memória, né? O que é que a diminuição no raciocínio cognitivo pode trazer? Leva-se mais tempo para perceber estímulos, para compreendê-los. Então, quando nós temos fadiga, podemos perceber que ficamos mais lentos em perceber os estímulos. Ficamos mais lentos em ter uma atitude, podendo trazer até mesmo esquecer algo que estava lá na nossa memória. Então é quando a gente fala do nosso raciocínio cognitivo. Efeitos do débito de sono. O que será isso? Efeitos do débito de sono. É a condição que ocorre quando não existe tempo de sono suficiente entre vários períodos de fadiga aguda, não havendo a recuperação adequada entre eles. Com o acúmulo do débito de sono, aumenta progressivamente o comprometimento do desempenho operacional e a sonolência objetiva. Além do que, as pessoas tendem a se tornar menos confiáveis na avaliação de seu próprio nível de comprometimento. Será que a gente consegue perceber como está o nosso nível de comprometimento? Será que a gente consegue trazer para outra pessoa que estamos sentindo com esse nível de comprometimento, assumir o que estamos sentindo? Muito difícil, porque como estamos em atividade sempre, né, não percebemos a baixa do nosso desempenho, o acúmulo do sono, então vamos vivendo todo dia da mesma forma, sem saber que aquele débito de sono de um dia, de 2 dias, de uma semana atrás, eles vão acumulando. Isso pode comprometer o nosso desempenho operacional. Sonolência excessiva. Pode ser também chamada de hipersonia. É definida como a incapacidade da pessoa a se manter acordada ou alerta durante o dia. Então, às vezes, a gente passa tanta noite acordada, noites e noites acordadas, que durante o dia nós temos um excesso de sonolência. Isso traz o quê? Como já falamos, a nossa baixa na nossa alerta, a nossa baixa no desempenho, onde prejudica nossas habilidades. Interação, degradação física e psicomotora. Quando a gente fala de degradação física e psicomotora, é a diminuição das nossas atividades, principalmente na parte psicomotora. O comprometimento no desempenho cognitivo. Como já falamos anteriormente, né, sobre essa diminuição do raciocínio cognitivo, ele fica comprometido. O nosso desempenho das nossas cognições, como a gente já falou anteriormente, da percepção, da atenção, né, das nossas atitudes. Então, existe essa diminuição que compromete o nosso desempenho cognitivo. Impacto na capacidade de julgamento de seu próprio nível de degradação, de perceber como você está. A gente tem
autopercepção sobre isso? Você tem? Vou deixar bem isso aí para vocês como uma reflexão. Será que eu tenho a autopercepção, né, do impacto da capacidade de julgamento, do meu próprio nível de degradação, de perceber como eu estou? Fica para vocês como reflexão. Impacto nas operações de tráfego aéreo. Vamos lá, né? Agora a gente vai entrar na nossa área ali bem específica. Quais são os impactos nas operações de tráfego aéreo quando a gente fala da fadiga? A fadiga pode diminuir a capacidade do indivíduo para executar quase todos os tipos de tarefas operacionais. Vamos frisar bem, assim, deixar bem forte esta parte. Né? A nossa parte do tráfego aéreo, a fadiga ela pode diminuir a capacidade do indivíduo para executar quase todos os tipos de tarefas operacionais. Então isso traz para a gente algo que podemos e temos a necessidade de ter muita atenção. Pode acontecer também a capacidade do ATCO de responder ao aumento inesperado nas complexidades das tarefas. Diminuir. Então, o que é que acontece aí? Essa complexidade das nossas tarefas, né, pode acontecer de diminuir. A fadiga raramente é a única causa para um acidente na aviação. Podemos perceber também que o nível de risco que a fadiga representa depende da tarefa que está sendo executada e do contexto e do cenário em que ela está sendo realizada. Ameaça. Quando as demandas da tarefa excedem a capacidade de desempenho disponível do ATCO naquele momento da operação, isso pode ser considerado como uma ameaça. Isso pode ser uma ameaça, né, para o tráfego aéreo, porque com todos esses aspectos que estamos vendo, o impacto na operação do tráfego aéreo pode aumentar bastante quando a gente identifica a fadiga. Consequências da fadiga no nosso desempenho. Categoria de desempenho. Tempo de reação maior. Erros nos tempos de resposta às tarefas. Falamos sobre isso. São necessários mais estímulos e mais fortes. Quando falamos de atenção reduzida, ignora ou troca os componentes das sequências das tarefas. Preocupação com a única tarefa ou elemento, ficando focado em uma única tarefa. Monitoramento audiovisual reduzido, menos consciente de que está com desempenho degradado. Quando falamos de memória diminuída, resgate de informações imprecisas na memória, esquece de realizar tarefas secundárias, vale-se de hábitos antigos, humor rebaixado, algo que realmente, quando estamos no nosso humor rebaixado, fica bem difícil de conseguir desempenhar e desenvolver algumas atividades. Né? Então, as consequências da fadiga do nosso desempenho, quando a gente fala de humor rebaixado, pode ter menor probabilidade de conversa, que é a falta de empatia, menor probabilidade de executar tarefas de baixa demanda, mais distraído por qualquer desconforto, né? Se mantendo no local presente, mas distraído, sem ter a atenção devida. Mais irritável, se irrita com pequenas situações. A gente não tem muita paciência quando estamos com esse sinal de um humor rebaixado. Atitude de não importa. Não se importa com algumas situações, não presta atenção e não dá o valor necessário àquela situação. Porque se eu não estou bem, se eu não estou com um bom humor, meu humor está rebaixado, isso é uma consequência da fadiga no seu desempenho. Então, o que pode acontecer? A atitude de não me importo. Eu não vou importar com nada que está acontecendo ao meu redor. Impacto nas operações de tráfego aéreo. Vamos falar um pouquinho agora. Quais são esses impactos? A fadiga. Ela pode reduzir a atenção, levando as pessoas a errar ou negligenciar a sequência de execução de tarefas. O que mais a fadiga pode trazer?
afeta a capacidade de julgar distância, velocidade e tempo, algo que é muito importante na profissão que vocês desempenham no tráfego aéreo. O que mais? Pode levar ao esquecimento ou à negligência quanto a procedimentos. Favorece degradação da consciência situacional. A consciência situacional é caracterizada pela percepção dos elementos no ambiente de trabalho. Quando fadigados, as pessoas ficam preocupadas com tarefas simples, ficando menos vigilantes e pouco atentas ao seu desempenho. Como vai ser meu desempenho? Então, podemos também perceber o efeito sobre a capacidade de resolver problemas. Ficamos mais lentos nas nossas atitudes. Temos um problema ali na nossa frente, mas não conseguimos resolver tão rápido quando não estamos com fadiga. Então, temos mais alguns aspectos que eu vou trazer para vocês sobre o impacto na operação de tráfego aéreo. Reversão a antigos hábitos e lembranças incorretas de eventos operacionais. O que será isso? Como está a nossa memória quando isso acontece? Pode levar as pessoas a deixar de avaliar a gravidade de um problema ou situação, apresentar uma lógica incorreta e implementar ações corretivas inapropriadas. Então, todos esses são impactos na operação de tráfego aéreo que a fadiga pode estar trazendo. Alerta. Algo que falamos sempre, motivação. A motivação geralmente estimula a realizar tarefas, a alcançar metas. Então, precisamos estar motivados para tudo que vamos fazer. A fadiga pode resultar em motivação reduzida em relação a se obter um bom desempenho. Isso pode ser traduzido numa disposição de assumir riscos e um relaxamento com a segurança operacional. Por isso, a necessidade da motivação para executarmos nossas atividades. Então, para que nós possamos ter uma boa motivação, precisamos estar o quê? Como já falamos lá, com o nosso bom humor, conseguir interagir com as pessoas. Isso só vai acontecer se a gente não estiver apresentando um quadro de fadiga. Outro alerta bastante importante. Pode acontecer do indivíduo perder sua capacidade de se perceber fatigado ou de reconhecer que seu estado de fadiga está prejudicando seu próprio desempenho. Vou deixar para vocês como reflexão como podemos identificar e aceitar nosso nível de fadiga. Em que a fadiga pode estar prejudicando o meu desempenho? Será que já pensamos sobre isso? Será que na realidade eu estou fadigado? Será que eu apresento sinais de fadiga? Então, como identificar isso? Fica como reflexão, O aceitar o nosso nível de fadiga, saber se estamos fatigados e em que isso está me prejudicando. Se começarmos a perceber o que está mais baixo, a minha atenção, a minha motivação, vamos conseguir perceber porque meu desempenho não era como antes. Então, vamos conseguir olhar para si mesmo e perceber se estamos ou não fatigados. Promoção da manutenção do estado de alerta. Quando o ATCO, para os ATCO, pausas curtas durante todo o turno. Recomendado 30 minutos entre cada ocupação de posição operacional. Colegas de trabalho atentos a sinais de sonolência, principalmente nos turnos noturnos. Fazer 3 refeições adequadas por dia, priorizando proteína antes do turno. Uso estratégico de bebida com cafeína, café, chá e refrigerantes, no início do turno, por exemplo. Logo antes das 3 da manhã para o trabalhador noturno.
Não deixar as tarefas mais tediosas ou enfadonhas para o final do turno. Sempre que essas tarefas mais enfadonhas, mais lentas, sejam feitas no início do turno. Tente se alongar durante os intervalos, movimentos, é muito importante. Por volta das 4 horas da manhã, é a hora em que é mais difícil manter o estado de alerta, a sonolência. E quando é mais provável que os erros humanos, eles aconteçam. Então a pessoa fica nesse período mais lento, mais sonolento e, assim como existem medidas para garantir uma boa noite ou um bom dia de sono, também existem estratégias para se manter em alerta no trabalho. Vamos falar ainda sobre a promoção da manutenção do estado de alerta. Para a organização, o que é que ela pode fazer? Promover o conhecimento a respeito da necessidade de dormir e os perigos da fadiga. Planejamento de turnos de trabalho que permitam intervalos e dias de folga suficientes para a restauração por meio do sono. Muito importante a restauração do sono. Uso do protocolo de cochilo controlado. É uma estratégia de quê? De mitigação dos sinais e sintomas da fadiga. Um local adequado para descanso noturno. Muito importante que o local tenha uma boa iluminação, tenha silêncio. As visitas que fazemos, percebemos muito essa queixa de, na hora do descanso noturno, ter 3 ou 4 outras pessoas, outros controladores ATCOs conversando em voz alta, onde atrapalha o descanso noturno. Novamente reforçando, quando for o horário de descanso, o horário de repouso, aproveitar esse horário de uma forma adequada e não nesse momento estar realizando outras atividades. O que é que a organização pode trazer mais? Evitar luzes de brilhantes nas áreas operacionais. Uma copa adequada para os ATCOs, para que eles possam se alimentar de forma saudável. Ter um micro-ondas, onde possa, na hora, esquentar a alimentação. Uma mesa com cadeira para que você coma de maneira mais confortável. Sempre que possível, evitar horas extras ou mudanças repentinas nas escalas, algo que é bem presente nas organizações. Quando você está em casa e quando menos espera, mudou. Você está escalado para amanhã, pela manhã, não, você está escalado no outro dia à noite. Então hoje ainda à noite. É muito importante evitar essas mudanças repentinas para que o ATCO possa se programar desde a sua escala. Promover a possibilidade de utilizarem um protocolo de cochilo controlado. E gerenciamento da fadiga. Vamos falar um pouquinho enquanto organização. Promover recursos adequados para o gerenciamento da fadiga, oportunidades adequadas de sono, treinamento e conscientização, promover o reporte, o RVF, o reporte voluntário à fadiga, da identificação de suscetibilidade no ambiente operacional e no indivíduo, que possam levar o ATCO ao estado de fadiga. Enquanto indivíduo, gerenciar sua rotina nos períodos de folga e repouso, que propiciem o sono adequado para apresentar-se íntegro e em condições para trabalhar. Novamente a gente vai enfatizar um pouquinho esse seu gerenciamento de folga e repouso. Mas eu tenho outras coisas para resolver, então na minha folga eu vou resolver todas as coisas, mas vou priorizar o meu horário de dormir, isso é muito importante. Novamente, na hora do repouso, aproveitar ao máximo aquele período de repouso. Reportar quando perceber suscetibilidade ao estado de fadiga, se sentir sensível, ter a sensibilidade ao seu estado de fadiga. Voltando lá no slide dos aspectos individuais, que é preciso aproveitar o tempo, aproveitando para descansar. Então lá nos aspectos individuais, no slide, a gente falou bastante sobre esse tempo de repouso. E aqui mais uma vez,
trazemos como destaque o respeito da sua hora de repousar. Aqui nós estamos finalizando mais uma instrução do nosso treinamento de gerenciamento da fadiga. Passamos pelo roteiro do condicionamento, dos condicionantes da fadiga do ATCO, aquelas várias consequências da fadiga que nós falamos, o impacto nas operações de tráfego aéreo e a promoção da manutenção do estado de alerta do ATCO. Então, podemos perceber que esse roteiro foi seguido e que o nosso objetivo foi alcançado, onde adquirimos conhecimentos acerca das causas e das consequências para que sejam capazes de identificar os riscos que a fadiga gera nas operações de tráfego aéreo. Queria agradecer a atenção e a participação de vocês e aqui estamos encerrando mais uma instrução. Muito obrigada.